João 10, a partir do 24. Vamos ficar de pé. Tem aqui a tela. João 10, a partir do 24. Então os judeus os rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Ó Pai, eu te peço, fala conosco nessa noite, ó Deus. Possamos ouvir a Tua voz, ó Pai, nessa noite, e fazer a Tua vontade, ó Deus. Pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito forte. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é porque nem todos são ovelhas dele, concorda? Se ele diz as minhas ovelhas, significa que tem ovelhas que são dele e tem muitos que não são dele ainda. Concorda? Então tem as ovelhas de Cristo que são dele, e também tem aquelas pessoas que não são dele ainda. Mas quem são então as ovelhas de Cristo? Jesus está dizendo: como é que se conhece uma ovelha de Cristo? Ele está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Cristo discernem a voz de Cristo. As ovelhas de Cristo discernem na palavra de Deus a vontade de Deus. As ovelhas de Cristo discernem na palavra de Deus. O Espírito Santo fala conosco e nos alimenta e nos dá direção. Nós discernimos a palavra do Senhor, ao contrário daqueles que não são. Você viu Jesus dizendo: vocês não creem, não adianta, eu falo, eu dou testemunho, mas vocês não creem. Mas por que elas não creem? Porque elas não são ovelhas. Então aquele que você prega a palavra, que você fala de Cristo, que você mostra, mas a pessoa ela não crê, ela não acredita, ela não dá crédito, ela não ouve a voz de Jesus. Por quê? Porque ela não é uma ovelha. Ela não tem parte com Deus ainda. São pessoas que ouvem outras vozes. E nesse mundo tem muitas vozes. Tem a voz do medo, tem a voz do desespero, pessoas que ficam desesperadas. Tem a voz do diabo e suas tentações. Tem a voz da vaidade. Tem a voz do coração, que às vezes é o pior de todos, que o nosso coração é muito enganoso. Nosso coração, se você não vigiar, te leva para o caminho errado. Então tem muitas vozes do mundo, mas a ovelha de Cristo ouve a voz do bom pastor. A ovelha de Cristo não ouve a voz do mundo, do medo, do desespero, do próprio coração, mas a ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo, a voz do bom pastor. E a voz de Cristo é doce, é consoladora, é uma voz que traz paz. A voz de Cristo é uma voz que traz
salvação, que traz proteção. E quando você começa a dar ouvido a essa voz, você tem descanso na sua vida. As coisas acontecem, as dificuldades acontecem, mas você sabe que você não está sozinho, você tem uma direção. E Jesus fala assim: eu as conheço. Está vendo o seu irmão aí? Fala para ele: Jesus conhece você. Ele te chama pelo nome, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas dificuldades, Ele sabe lá do quanto você às vezes chora quando está lá no quarto sozinho, daquelas coisas que mexem com você. Jesus conhece o seu coração, Ele sabe quem é você, e você também pode descansar por ter essa certeza de que às vezes você tem a sensação de que ninguém te compreende, não é assim? Às vezes ninguém entende você, por mais que você tente se explicar, que você tente falar, ninguém consegue te entender. Jesus entende, Ele conhece você, Ele conhece seus limites, e Ele está pronto a cuidar de você dia após dia. Amém? Mas Ele continua dizendo: elas me seguem. As ovelhas de Cristo seguem a Cristo. E esse ouvir também é nesse sentido de seguir, de obedecer a Cristo. Quem é ovelha de Cristo diz amém? Amém. As ovelhas de Cristo obedecem à voz de Cristo. As ovelhas de Cristo obedecem à palavra de Cristo. Quem é ovelha de Cristo diz amém? Lucas 6,46, então vamos lá, as ovelhas de Cristo obedecem. Então vamos ver se a gente está conseguindo discernir a voz de Cristo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Você consegue discernir essa voz aí? Jesus está perguntando. Porque o que acontece muitas vezes no dia de hoje é que muita gente diz ser servo de Cristo, mas quer rasgar a palavra de Cristo. Muitos dizem ser servos de Cristo, mas começam a pregar contra essa palavra. Começam a pôr em xeque a autoridade da palavra de Cristo. Muitos que chamam Jesus de Senhor, Senhor. Como está lá, e o grande perigo disso, de chamar Jesus de Senhor, mas não obedecer o que Ele manda, não obedecer a tua palavra, o grande perigo disso, uma passagem que me faz tremer, é Mateus 7:21. Dá uma olhada lá. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quem chama Jesus de Senhor? Alguém pode dar uma ideia? Só um nome, só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eis aí o destino de quem chama Jesus de Senhor, mas não obedece à voz do Senhor. E nós temos então que discernir essa palavra, e não somente chamar Jesus de Senhor, mas ter uma vida de servo verdadeiramente disposto a obedecer essa palavra aqui. Você dá ouvidos a Cristo, meu irmão? Sim ou não? Amém? Você obedece? Agora ficou fraco. Você obedece a palavra de Cristo? Amém? Você segue a Cristo? Sim ou não? Estou fraquinho. Você segue essa palavra? Sim ou não? Porque quem chama somente Jesus, que todo mundo chama de Senhor. Se eu perguntar hoje, algumas pessoas faltaram, tem menos gente, mas se eu perguntar aqui, quem ama Deus? Todo mundo fala: ei. Quem ama Jesus? Ei. Só que tem um detalhe, Jesus fala assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Amo, palavras, guardar o mandamento, prática, obediência.
Amor só de palavras? Estamos correndo o risco de entrar em Mateus 7:21 e passar uma vida inteira dentro da igreja, chamando Jesus de Senhor, e lá quando chegar no dia do acerto de conta, lá no dia do tribunal, Jesus falou: não conheço você não, meu filho, porque você praticou a iniquidade. Gente, isso é muito sério. Olha o que Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me obedecem. Quem é a ovelha de Cristo diz amém. Amém. Marcos 16:15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será. Vão e preguem a palavra. Você consegue discernir essa voz aqui? Você sabe quem é que está falando isso aqui? Sabe quem é que está dando essa ordem aqui? É Jesus. E a pergunta então é: você tem discernido essa voz aqui? Você está obedecendo essa voz aqui? Você está pregando a palavra? Você está pregando o evangelho? Você está falando de Jesus para as pessoas? Você está convidando pessoas para vir à igreja? Você está abrindo mão do seu tempo, para separar um tempo para ir à rua, ir à casa, de visitar pessoas e convidar pessoas para estarem com você aqui na igreja, para ouvirem a palavra de Deus? Saiba que essa é uma ordem do bom pastor. E se Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, se nós somos ovelhas de Cristo, nós precisamos ouvir essa voz. E a pergunta é: durante toda essa semana, quantas pessoas você convidou para vir à igreja hoje? Isso aqui continua clamando, é uma ordem do bom pastor. Quem é a ovelha de Cristo diz amém. Está ficando mais fraquinho. Fala para você, irmão, você tem que pregar o evangelho. Não é só o pastor, não. Olha para os olhos do seu irmão aí, vê se ele aceitou essa palavra aí. Tem que pregar a palavra, convidar pessoas para estar na presença do Senhor. Nós estamos vivendo o dia hoje que está ruim de vir na igreja, quando mais chamar alguém para vir na igreja. Gente, nós precisamos buscar a presença do Senhor. O tempo está passando, e o bom pastor dá essa ordem aqui: pregai o evangelho. Quem é a ovelha de Cristo diz amém. Mateus 5:43. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Quem está falando ali? Eu, porém? Paulo? Jesus. Eu, porém, lhes digo: amem os seus. O que está escrito ali? Inimigos. E orem pelos que? Eita! Vai lá, Thalita. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e... Você consegue discernir essa voz? É a voz do nosso pastor. E ele está dizendo que nós devemos amar e orar até pelos nossos inimigos. E nós estamos obedecendo isso? Nós estamos discernindo isso? Ou temos dificuldade de amar até o nosso irmão, quanto mais o nosso inimigo? Não suporto esse irmão. Se eu sentar ali, eu sento lá. Chegar no céu, falar com o Senhor para se fazer um compartimento diferente, daqui para lá e de lá para cá. É o irmão. Estamos orando e amando até o nosso inimigo, a gente não consegue amar nem o nosso cônjuge. Suporta mais. Você não pode separar, só a morte separa. Então Deus, prepara e leva, em nome de Jesus. Estamos amando até o nosso inimigo, a gente não consegue amar nem os da nossa própria casa. O amor a Deus, que nós dizemos: Deus, eu te amo, esse amor é verdadeiro ou é só um amor de palavras?
Porque se eu amo a Deus, eu obedeço a sua voz, então eu vou amar e vou orar até pelo nosso inimigo. Porque isso é a voz do bom pastor. E lembra que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ah, pastor, mas você não sabe o que fulano fez, não tem como. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Jesus espera isso de mim e de você, que sejamos homens e mulheres, que possamos, por amor a Deus, nós temos misericórdia até daquelas pessoas que nos perseguem. A chave para um bom relacionamento, seja entre irmãos, seja no casamento, não é amar a pessoa primeiro. Porque o nosso amor, por exemplo, no casamento, você ama, mas você também precisa receber de volta, né? Você precisa receber do lado de lá também o amor. Você precisa ser correspondido. E às vezes isso não acontece. Então qual o segredo para ter um relacionamento abençoado? Eu preciso primeiro amar a Deus. E porque eu amo a Deus, eu vou amar então o meu irmão, o meu inimigo, o meu cônjuge, porque eu não dependo da resposta de lá para cá. Eu dependo do amor de Deus que é derramado na minha vida. E o Senhor Jesus fala: façam isso, para que isso demonstre que vocês são o quê? Filhos de Deus. Porque só filho de Deus consegue orar e amar até o inimigo. Só filho de Deus consegue ter esse coração perdoador. E nós somos filhos de Deus, amém? Nós somos ovelhas de Deus, amém? Então nós temos que aprender a ter misericórdia até daqueles que nos perseguem, até dos inimigos. E eu vou te lembrar, o seu cônjuge não é seu inimigo. Então você precisa ter paciência mais ainda com ele. Ele nem é seu inimigo. Se ele fosse seu inimigo, você tinha que amar mesmo assim. Ele nem é seu inimigo. Se mata balançando a cabeça. Mateus 6,33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão. Você consegue discernir essa voz? Essa voz é a voz do bom pastor. Vou lembrar de novo, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está obedecendo essa palavra aqui? Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Ou você tem outras prioridades? Você tem coisas mais importantes para fazer? Você não tem tempo para fazer as coisas de Deus? Ah, você acabou de falar aí que precisa evangelizar, mas eu não tenho tempo para isso não. É mesmo? Você não tem tempo para obedecer o que a palavra de Deus diz? Você não tem tempo? A sua prioridade não é o reino? Então você está desobedecendo a palavra do bom pastor. Porque ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Muitas pessoas poderiam estar aqui hoje, mas nem vir à igreja conseguiu. Sempre vai ter uma justificativa. Mas será que realmente há essa prioridade dentro do coração? Eu preciso e eu quero. Eu falei que hoje de manhã, hoje em dia, há até um debate, né? Se afinal de contas é preciso ou não ir à igreja. Para mim esse debate não existe, se é preciso ou não é preciso. Eu venho à igreja porque eu quero, porque eu gosto, porque eu amo. É a minha alegria estar na igreja. Não precisa nem usar a passagem de Hebreus que diz: não deixe de congregar. Esse debate não existe para mim se é preciso ou não é preciso. Eu vou porque eu amo estar na casa de Deus. Eu amo a obra de Deus, eu amo a comunhão com os irmãos. E o bom pastor fala que nós devemos dar prioridade ao reino de Deus. Você tem coragem de abrir mão de até compromissos que você tem com o pão da terra, para socorrer ali uma questão espiritual, para honrar o seu compromisso com o pão do céu? Você tem coragem? Você está disposto a isso?
Você já viu que nós temos, às vezes, muito mais zelo com o nosso trabalho secular do que com a nossa vida com Deus? Você já viu que raramente uma pessoa chega atrasada no trabalho, porque ela sabe que tem que chegar na hora certa, ela se esforça para chegar no horário, mas na igreja, às vezes, você não tem o mesmo zelo? Você não falta ao trabalho de jeito nenhum, mas você deixa de vir um culto, simplesmente não vem, não está nem aí, está tudo certo, acabou. Você dedica 4, 5, 8 horas por dia trabalhando e não dedica 30 minutos lendo a Bíblia, e você acha que isso está certo? E você justifica dizendo, não, porque eu preciso correr atrás do pão da terra. É verdade, mas e o pão do céu? Não tem tempo para ele? Nós falamos aqui de manhã, vida de oração. Será que eu comecei a perguntar, comecei a partir de 1 hora. Quem ora aqui 1 hora por dia? Parei 30 minutos para não ficar estranho. Quem ora 30 minutos por dia? Perguntei isso de manhã. Todo mundo, ninguém levantou a mão. Agora eu perguntei, quem fica mais de 1 hora na internet? Quem fica mais de 1 hora na televisão? Mais de 1 hora vendo jogo, futebol? Oração. Como é que vai ter uma vida cheia do Espírito Santo? Como é que vai ter uma vida cheia da presença de Deus? Como é que vai seguir o bom pastor se a nossa prioridade não é Deus? Aí a gente fala, não, eu amo Jesus, eu amo, ama de palavras somente, porque a prática, se eu amo, gente, quando você ama uma pessoa, vamos ser sinceros, você lembra aí do quem é casado aí, do tempo de namoro? Você lembra? Como é que era? A chuva te segurava em casa? O Elias se balançando a cabeça ali que não. O sol quente segurava você? A Lucimar está rindo lá, com o maridão rindo do lado também. O cansaço, você que trabalhou demais. Ai, estou cansado, hoje eu não vou lá não, porque estou muito cansado. O cansaço segurava? Não. Por quê? Porque o amor, você tinha prazer em estar perto da pessoa amada. Quando você ama alguém, você quer estar perto. É ou não é? Se você ama Deus, você quer estar perto de Deus. Como é que fica perto de Deus? Oração, leitura da palavra, jejum, busca da presença de Deus. Se você diz que ama Deus, mas diz também que não tem tempo para Deus, me desculpe, mas o seu amor não passa de palavras. Somente palavras. Porque falar eu te amo é a coisa mais fácil que tem. E as meninas geralmente caem nessa conversa. Rapaz, quando tá a filha da menina, eu te amo. Aí a menina, ele me ama. É fácil falar eu te amo. Mas amar de verdade é outra situação. Quem é ovelha de Cristo diz amém? Amém. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Você consegue discernir essa voz? Sabe quem é que está falando? Negue a si mesmo. Me siga, tome a sua cruz, negue a si mesmo. É o bom pastor. E lembra que ele falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Estamos dispostos a negar a nossa própria vida para fazer, a negar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus? Estamos dispostos, sim ou não? Estamos dispostos, se preciso for, a dar nossa vida pelo Evangelho? Sim ou não? Às vezes ele não está disposto, está dando uma chuvinha, a gente não está disposto a fazer uma visita lá no irmão que está chovendo? É ou não é? Está precisando fazer uma visita, ai, está muito frio, está frio, ai, não tem como não, está muito frio. Aí daqui a pouco, vamos lá visitar o irmão, está calor, ai que calor, não dá não, oi, misericórdia, calor! Com
é que vai dar então? Quando tiver um tempo temperado, Deus vai fazer um dia assim, temperar. Aí sim, aí eu vou fazer a obra de Deus. Deus está falando, né? Você sabe? Vamos parar um pouco a pensar. Às vezes a gente passa batido, né? A gente lê a palavra e passa batido. Negue a si mesmo. Já parou para pensar o quanto isso é profundo? Você negar a sua vontade, você negar as suas prioridades, você abrir mão até dos seus sonhos para realizar a vontade de Deus, e sabendo que uma vez que você honra a Deus, Deus vai honrar você também. Estamos dispostos a, como acontece até o dia de hoje em alguns países, crentes que são mortos porque não querem negar o Evangelho? E hoje aqui no Brasil você tem crente que sai da igreja porque Deus falou não para ele, ou sai da igreja porque o pastor olhou para ele de cara feia, ou o pastor falou uma coisa que não gostei do pastor, não gostei, não voto mais naquela igreja, não gostei não. Enquanto tem pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus, dar vida pelo Evangelho. Gente, isso não é brincadeira. O que nós fizemos agora há pouco aqui, isso é algo sério demais. Jesus morreu por você. A obra de Cristo foi por você, não foi pelo outro, não, foi por você. Então você observa que a obediência é a marca de uma ovelha de Cristo. De modo que se eu falo que sou ovelha de Cristo, vou perguntar de novo, não vou nem olhar, quem é ovelha de Cristo? Amém? Se eu falo que sou ovelha de Cristo, eu tenho que obedecer a palavra de Cristo. Então quer dizer que assim, eu tenho que me esforçar para obedecer, eu tenho que seguir ali um conjunto de regras, e então aquilo ali vai me fazer uma ovelha de Deus. Você não tenta obedecer a palavra de Deus para ser uma ovelha, você obedece a palavra de Deus porque você já é uma ovelha. Quem não é ovelha não consegue obedecer a palavra de Deus. Quem não é ovelha não consegue perdoar. Quem não é ovelha não consegue amar. Quem não é ovelha não consegue viver uma vida de santidade. Quem não é ovelha não consegue negar a si mesmo, porque tudo isso é a postura de quem já é ovelha do Senhor. Uma ovelha de Cristo dá frutos naturalmente. É como uma manga. O que um pé de mangueira, o que um pé de manga dá? Manga. O que um pé de acerola dá? Acerola. Uma ovelha de Cristo naturalmente dá frutos. Por quê? Porque nós estamos sendo, a nossa vida é influenciada pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós. E o Espírito Santo de Deus produz frutos na nossa vida. E você serve a Cristo alegremente. Você serve a Cristo não contrariado, não forçado, não insatisfeito, mas você serve a Cristo alegre. A igreja não é um peso para você, a igreja não é um fardo para você. Você não vive nesse dilema, tem que ir na igreja ou não tem, tem que ir na igreja ou não tem. Não, você vem porque é a sua alegria louvar ao Senhor. É a sua alegria estar na presença de Deus. É a sua alegria estar na comunhão dos santos. Por que é a sua alegria? Porque você é uma ovelha de Cristo. Dá uma olhada em Jeremias 13, 23. Olha só que interessante. Jeremias. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Olha lá. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? O leopardo pode mudar as manchas dele? Meu irmão, será que um lobo, por vontade própria, pode se transformar em uma ovelha? Você acha que pode? Um lobo pode até tomar a decisão de
ser uma ovelha. Ele pode, vamos lá, ele chegou à conclusão de que ser ovelha é a melhor coisa do mundo. Então ele decidiu ser uma ovelha. Então ele vai, se veste de ovelha, e ele vai conviver com as ovelhas, e ele passa ali a ter jeito de ovelha, e ele passa ali a ter cheiro de ovelha, e ele começa a se alimentar junto com as ovelhas. Só que na hora do almoço, as ovelhas vão comer grama alegremente, mas o lobo vai comer grama contrariado. Por quê? Porque ele gosta de carne, ele gosta de mundo. De um modo que ele vai vivendo isso, ele vai se esforçando, ele vai tentando produzir boas obras, comendo grama, vivendo como se fosse uma ovelha, até que chega um dia que ele chuta o balde e fala: chega, eu não aguento mais, eu não sou ovelha, eu sou um lobo. E ele volta para casa, porque ele não conseguiu se transformar em ovelha. Mas, se o lobo pedir a Cristo, Cristo transforma um lobo em ovelha. Se nós pedirmos a Cristo, Ele arranca o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. E nos faz ovelhas. Aí sabe o que acontece? Nós começamos a comer grama alegremente. Nós começamos a servir a Deus alegres. A igreja não é mais um peso. A obra de Deus não é um peso, mas nós fazemos a obra com alegria. E ninguém pode nos arrancar das mãos daquele que nos fez ovelha do Senhor. Quem pode? Olha só, João 10, 28. Olha o que Jesus diz, ó. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é ovelha de Cristo diz amém? Amém. Você tem essa segurança. Você é de Cristo e nada pode mudar isso. Você é de Cristo e nada vai tirar você das mãos do Senhor. Efésios 1, 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? Selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando você se converteu, você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo, é o penhor da sua salvação. O Espírito Santo é a garantia de que Deus terminará a boa obra que começou na sua vida. O Espírito Santo é a garantia de que nada vai conseguir tirar você das mãos do Senhor. O sofrimento de Jesus, o que Jesus pagou na cruz por mim e por você foi muito caro. Ele não vai abrir mão de nós. Ele não vai abrir mão de você nunca. Olha só, para a gente já ir terminando, Mateus 26, 47. A partir do meio-dia houve trevas. 47. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Agora Mateus 26, 56. 26, 56. Tem aí? Foi não? 26, 56. Não? Leia aí, alguém abre Mateus 26. Abriu. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Continua aí. E os que prenderam Jesus o levaram à casa do Caifás, sumo sacerdote. Esse é o 56. É uma palavra onde que Jesus fala, onde Jesus está na cruz e fala aquela frase: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase está em Mateus 27, 46 ao 56.
Essa frase, os teólogos dizem que nesse momento, quando Jesus diz essa frase, é porque o próprio Deus naquele momento, Deus Pai, vira as costas para ele, naquele momento do sofrimento na cruz, e então ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então os teólogos afirmam que Deus virou as costas para Jesus, porque naquele momento Jesus estava assumindo todo o pecado da humanidade, como de fato a Bíblia diz isso, né? Que ele tomou sobre si o nosso pecado, ele morreu, ele pagou o nosso preço do nosso pecado na cruz. Então muitos teólogos dizem que Deus não pôde ver ali agora todo o pecado lançado sobre o Filho, então ele virou as costas. Eu não creio nisso, eu creio que Deus virou as costas. Se ele virou as costas porque não estava aguentando ver o sofrimento do seu filho. Qual pai e mãe que presenciaria uma situação dessa? O seu filho amado, o seu filho sem pecado, um cordeiro puro, sem mancha, sem pecado, e ele estava ali sendo morto, pessoas debochando dele, pessoas rindo de Jesus, pessoas dizendo: você é filho de Deus, você não salvou tanta gente, não ajudou tanta gente, salva você agora, ajuda você mesmo, desce daí, E Deus Pai presenciando tudo aquilo. Foi muito sofrimento. E sabe por que todo esse sofrimento? Para salvar você. A obra da cruz tem que ser vista. Eu tenho que olhar para a obra da cruz e não falar assim: olha o que Jesus fez por aquela pessoa lá. Não, eu tenho que olhar para a obra da cruz e falar: veja, Cláudio, o que Jesus fez por você. Eu tenho que olhar para a cruz e perceber, e ver, enxergar Jesus pagando os meus pecados. Foi um alto preço, e por isso Ele não vai abrir mão de você. Você pode ter segurança que se você é ovelha de Cristo, nada vai tirar você das mãos de Deus. A última passagem, Lucas 12:32. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Quem é ovelha de Cristo diz amém. Amém. Não tenha medo, porque Deus se agradou em entregar a você o reino de Deus. Nesse mundo nós temos lutas, nesse mundo nós temos dificuldades, nesse mundo nós choramos às vezes, corremos perigo, mas você pode ficar tranquilo, porque nada vai tirar você das mãos do Senhor. O Senhor Jesus, o nosso bom pastor, Ele vai estar conduzindo as suas ovelhas de fé em fé, de glória em glória, até nós chegarmos em cima. Então, se você é ovelha de Cristo, louve o Senhor, se alegre e descanse. Mas aquele que ainda não é ovelha de Cristo, mas aquele que entende que ainda não é ovelha de Cristo, está na igreja, mas ainda não se sente uma ovelha de Cristo, se o Espírito Santo hoje está tocando no seu coração, se você está sentindo vontade de se entregar a Cristo, louve o Senhor, se arrependa, se conserta, porque hoje o Espírito Santo está chamando você. Se você não é ovelha de Cristo, mas também não está sentindo nada está mexendo com você, você está ouvindo essa pregação e não está acontecendo nada, infelizmente, continue a sua vida aí. Mas se hoje você está sentindo o Espírito Santo tocando no seu coração e falando: vem meu filho, eu quero fazer você, quero transformar você em uma ovelha minha. Se Ele está chamando você, a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Feche seus olhos nesse momento. Se você ainda não é ovelha de Cristo, não estou perguntando se você é membro, se não é membro, estou perguntando se você ainda não se sente uma ovelha de Cristo, mas hoje está sentindo um chamado de Deus, não endureça o seu coração, mas se entregue completamente a esse Deus. Se entregue completamente ao bom pastor.
e Ele vai transformar, Ele vai te dar um coração de ovelha. E você não vai mais tentar se esforçar e suar para tentar fazer obedecer a palavra, mas você vai começar a obedecer naturalmente, porque você vai se tornar uma ovelha, você vai dar frutos naturalmente, como uma mangueira da manga. Se hoje você ouve a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas entregue-se a Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração se você quer fazer esse pedido ao Senhor e assumir esse compromisso com Cristo. Eu quero ser ovelha. Senhor, me transforma em ovelha. Senhor, eu não consigo me transformar em ovelha, mas eu peço ao Senhor, me transforma em uma ovelha. Pai, eu te peço, Pai, ouça, ó Pai, esses que pedem a tua ajuda, ó Pai, nesse momento. E eu te peço, ó Pai, que seja uma noite de salvação. Seja uma noite, ó Pai querido do Senhor, Deus está transformando, ó Pai, corações, ó Pai. Corações que se rendem ao Senhor. Corações que pedem a tua ajuda, ó Pai amado. Então eu te peço, opera esse milagre, ó Pai. Transforma vidas em ovelhas do Senhor, ó Pai. E que possamos juntos, ó Pai, fazer a tua obra com todo o nosso coração, em envolvimento com o Senhor, ó Pai, abrindo mão do mundo, abrindo mão dos prazeres desse mundo, abrindo mão do nosso compromisso com o mundo, ó Deus, e assumindo o compromisso com o céu, um compromisso de fidelidade ao Senhor, ó Pai, um compromisso de obediência à tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Nos pedidos de oração. Que Deus continue falando conosco da importância de sermos obedientes servos do Senhor. Pai amado, toma os pedidos em tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, o Senhor é o Deus que sara todas as doenças. E nós pedimos a Ti, então, ó Pai, opera o milagre que cada vida precisa, que cada vida necessita, ó Pai. Abençoa, nós pedimos, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Obrigado por essas vidas preciosas que o Senhor trouxe à Tua casa, nessa noite, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada criança. Pedimos a Ti, abençoa poderosamente os Teus filhos, ó Pai. Derrama paz, derrama descanso, derrama alegria, e que todos nós possamos voltar à Tua casa ainda por muitos e muitos anos, voltar à Tua casa para louvar o Teu nome, Senhor.